Atendendo pedidos de vocês lá no meu Instagram e aqui no YouTube, eu vou ensinar na prática a declarar os fundos imobiliários no imposto de renda agora de 2023. Eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo, como vocês sabem, a declaração ela iniciou no dia 15 de março, porque o programa do imposto ele sempre tem uns bugzinhos para consertar nesses primeiros dias, então eu demorei cerca de 2 semanas para trazer, mas nada que vai impactar no prazo de vocês para declaração, tá? Vamos pro vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou entusiasta de fundos imobiliários, sou analista CNPI e aqui nesse canal você vai encontrar assuntos relacionados aos fundos imobiliários, a investimentos de uma maneira geral e a economia. Se os assuntos aqui te interessarem, considere se inscrever aqui no canal, clicando nesse botãozinho aqui, vai me ajudar bastante a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. O canal está crescendo e eu tenho muito a agradecer vocês. Vamos lá! Agora no começo de março desse ano, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre os novos critérios para a declaração de imposto de renda. Foram criados 2 critérios que, se a pessoa se encaixar nesses critérios, ela não precisa fazer a declaração. Inclusive, se você não assistiu, esse vídeo aqui no card. É um dos vídeos mais assistidos aqui no meu canal, exatamente pelo momento que foi bem oportuno em relação ao imposto de renda. Então esse vídeo aqui, pessoal, eu estou considerando que você precisa declarar ou não se encaixa nesses critérios. Ou melhor, se encaixa em algum dos critérios que te obrigam a declarar o imposto de renda. Além de atender aos pedidos de vocês para gravar esse vídeo, dê uma olhada nesse gráfico aqui. A gente teve mais de 500 mil pessoas que começaram a investir em fundos imobiliários no ano passado. Então é muita gente que vai fazer a declaração, a primeira vez a declaração do imposto de renda. Então resolvi criar esse guia para as pessoas não terem dúvidas na hora de declarar fundos imobiliários, porque tem algumas particularidades. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é baixar o programa, óbvio, do imposto de renda. Dá uma olhada aqui na tela do meu computador. É só vocês digitarem no Google, download Programa Imposto de Renda. Vai ser o primeiro link que vai aparecer aqui, ó, download imposto do programa do imposto de renda. Basta vocês entrarem no programa e vai ter aqui, ó, Programa IRPF 2023. Aí vocês baixem o programa, clicando nesse ícone verde aqui. Vejam que tem versões para todos os sistemas operacionais, Mac, Linux, Windows 32. Normalmente ele dá a versão mais adequada para o seu computador. É só clicar aqui e aí o programa vai ser baixado. Quando você terminar de fazer o download e instalar o programa, vai criar esse ícone aqui na sua barra, na sua área de trabalho, e esse é o programa do imposto de renda que você vai usar. Então, pessoal, assim que vocês abrirem o programa, ele vai aparecer essa cara aqui do imposto de renda. Ele vai aparecer para a tela de boas-vindas, e aqui em cima tem essas abinhas aqui de boas-vindas sobre a questão do... É uma imagenzinha do próprio imposto, nova, em preenchimento e transmitida. Se vocês já tiverem começado, como vocês vão ver aqui que eu já tenho uma começada, porque o programa do imposto de renda, você pode, toda vez que você digita alguma coisa, ele salva automaticamente. Você pode fechar o programa e continuar fazendo depois. E aí você sempre que entrar, você vai em preenchimento. No nosso caso aqui, como é a primeira vez da declaração, a gente vai vir aqui em nova. Aqui tem declaração de ajuste anual, declaração final de espólio e declaração de sede definitiva do país. No nosso caso, e na maioria das pessoas, vai ser a declaração de ajuste anual. Aqui, pessoal, se vocês já tiverem declarado no ano anterior, é só importar a declaração de 2022, que já vai importar todos os dados pessoais de vocês e algumas operações que vocês já tenham feito no ano passado. Mas como eu estou considerando que você está iniciando a declaração agora, a gente vai iniciar uma declaração em branco, tá? Quando você pedir para iniciar uma declaração em branco, ele vai pedir para você digitar o seu CPF e o seu nome e dar OK, tá? E aí ele vai iniciar a declaração. Como eu falei para vocês, eu já tenho uma modelo teste aqui que eu criei. Lembrando, pessoal, esse CPF aqui, ele tem sites de geradores de CPF para fins educacionais. Então eu estou usando esse CPF aqui e criei um nome para Liberdade logo ali. Então é só clicar 2 vezes e vai acontecer a abertura da declaração, tá?
Bom, aqui do lado esquerdo vai abrir todas as abas da declaração. Vocês vejam aqui, tem a parte de identificação de contribuinte, dependentes e todas as abas que a gente usa para fazer a declaração de imposto de renda. No caso específico de fundos imobiliários, pessoal, a gente vai usar a declaração de rendimentos isentos e não tributáveis, bens e direitos e a parte de renda variável. Aqui, ó, operações de FII e FIAGRO. Pessoal, eu não vou entrar aqui nessa questão de declaração de identidade contribuinte, dependentes, porque esse daqui não é o foco desse vídeo. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais completo com outros ativos, eu quero ver esse vídeo chegar a bastante curtida e que o meu canal chegue a 500 inscritos. Aí eu vou gravar para vocês, tá? Pessoal, nesse vídeo eu vou focar principalmente na aba Bens e Direitos, porque ela é uma aba bastante complexa, tem bastante informação, e eu vou deixar a parte de rendimentos isentos e não tributáveis e a parte de renda variável para o vídeo da quinta-feira, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, vai ficar muito maçante. E aí, como vocês têm tempo para declarar, a declaração vai até maio, até o final de maio, então eu prefiro deixar 2 vídeos para vocês bem completos, para que vocês assistam quantas vezes quiserem, para poder declarar e não ficar num vídeo só muito maçante, tá bom? Então, como eu estava falando, a gente vai começar por essa aba de bens e direitos. Então, para a gente começar a declarar, o que são bens e direitos? Os bens são todos os ativos são móveis, por exemplo, apartamento, automóvel, são bens físicos. Já os direitos, eles são relacionados basicamente a aplicações financeiras. É aqui que entram os fundos imobiliários. Eles você investe em cotas e essas cotas são de fundos que investem em imóveis. Então, é mais uma questão de conceito mesmo, mas aqui nessa aba de bens e direitos é onde você vai declarar os seus bens, a sua casa, o seu carro, as suas aplicações, as ações que você tem, os fundos imobiliários que você tem. Então é nessa aba aqui. Então, quando você clica aqui em bens de direito, vai aparecer essa aba vazia. Para iniciar a declaração, você vem aqui em novo. Em grupo, você vai procurar o grupo 7 de fundos. O código está aqui, ó. Ele tem marcado o código 3 de fundo imobiliário. Aqui já está marcado titular ou dependente, mas aqui é a questão, se você tiver dependente na sua declaração, você pode declarar pelo dependente, se as cotas tiverem no nome do seu dependente. No localização é Brasil, aqui também, se você, por exemplo, tiver declarando ações fora do Brasil, você vai mudar só o país. E aqui que começa a ficar divertido. Nesse ponto, a gente vai ter que digitar o CNPJ do fundo. Mas onde é que a gente descobre o CNPJ do fundo? Eu vou usar nesse exemplo aqui o ALZR, tá? Quem me segue no Instagram e aqui no YouTube assiste meus vídeos, sabe como eu gosto desse fundo. Na verdade, nesse vídeo aqui eu vou falar de 2 fundos para simular algumas coisas, o ALZR e o HGLG. Então vamos simular, para a gente descobrir, como se eu estivesse declarando as minhas cotas do ALZR. Como é que eu descubro o CNPJ do ALZR? Você tem 2 maneiras para descobrir. A primeira maneira é se você recebe os rendimentos, os informes do fundo na sua casa. Se você tiver com o seu endereço cadastrado direitinho. O que não é a maioria dos casos, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas nem recebem ou não cadastraram direito o endereço, ou o fundo está com as informações de endereço divergentes. Então não é essa a maneira mais fácil. A maneira mais fácil é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, a maneira que eu acho mais fácil de descobrir as informações do fundo, vocês veem aqui no Google, digitem ALZR11RI, que vai aparecer o site de relações com o investidor do ALZR. É o primeiro ícone aqui, ó. Vocês veem aqui, entrem no site deles, do ALZR. Aqui embaixo, pessoal, vocês veem, ó, tem a parte de documentos. Vocês clicam aqui em documentos. Aí é só vir aqui, ó. O lugar mais fácil para ver, distribuição de rendimentos. Vamos pegar aqui, ou pode ser qualquer um deles. Vocês vão abrir aqui.
Aí vai abrir esse documento. Olha só o que está aparecendo aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Olha só, o nome do fundo e o CNPJ do fundo. Simples, não, pessoal? Também tem uma outra maneira que você pode descobrir, é você vir aqui, para você chegar nesse documento, você vir aqui no Status Invest, aí você procura pelo ALZR, ALZR, né? ALZR11, deixa ele procurar aqui. Aí você desce lá na parte, ou você clica aqui, ó, em comunicado, que ele já vai lá para a parte de baixo. Aí é só você vir aqui, ó, tá vendo, ó, informes periódicos, informe mensal. Só clicar em abrir, que ele vai abrir a mesma informação, bem parecido, tá vendo? Olha aqui, ó, nome do fundo, CNPJ do fundo. Tá aqui. Tá? Então vamos voltar lá para aquele nosso documento. Então a gente vai pegar o CNPJ do fundo. É só clicar em copiar, ir lá para a nossa janela do imposto de renda. Aí é só vir aqui na janela do imposto de renda e colar o CNPJ do fundo. Pronto. Já descobriu uma primeira parte. Agora vem discriminação. Aqui que por isso que eu resolvi gravar um vídeo só sobre isso, porque é aqui que o negócio vai pegar. Então, pessoal, aqui nessa parte de discriminação, tem um textinho padrão que a gente usa. A primeira informação é a quantidade de cotas. Eu vou deixar em X, porque é uma informação que a gente vai ver daqui a pouco. A segunda informação que a gente precisa é o nome do fundo. E isso tá lá naquele documento que eu mostrei para vocês. Vamos lá pegar aquele documento. Tá nesse documento aqui. Então é só a gente pegar aqui, ó, copiar o nome do fundo, Aliança Fundo de Investimento Imobiliário, e voltar lá para nossa janela do imposto. A gente vem aqui no... Aí ele sempre dá, vocês vão acertando aqui, tá? Aí depois do nome do fundo, a gente precisa do CNPJ do fundo, que também tá lá naquele documento. Aí é só pegar o CNPJ do fundo, copiar o CNPJ, embora vocês pudessem ter feito isso com a informação que está aqui em cima essa própria informação do CNPJ aqui. Então vocês colocam um ponto, colocam o CNPJ, escreve CNPJ do fundo, opa, ficou em letra minúscula, CNPJ do fundo. Agora, a próxima informação, o nome da administradora. E onde que está a administradora do fundo? É só a gente voltar lá naquele mesmo documento. Olha lá. BTG Pactual, Serviços Financeiros DTVM. Só copiar e voltar lá para a declaração. Também dá aquele errinho aqui, é só vocês... Aí é só pegar o CNPJ da administradora, que também está lá naquele documento. Só copiar ele e voltar lá para o nosso imposto de renda. Vou colocar aqui. E por fim, o custo total de aquisição. Opa, aquisição. Custo total de aquisição, que essa também é uma informação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, pessoal, em resumo, fica o seguinte, fica lá, quantidade de cotas do fundo, é bom escrever, fazer esse textinho melhor, do fundo Aliança Trust Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ tal, aí é bom colocar aqui a administradora, BTG, pode até pôr 2 pontos aqui, fica melhor. Administradora BTG Pactual, Serviços Financeiros, CNPJ, faltou até o escrever CNPJ aqui, CNPJ, tal, e custo total de aquisição em reais, tá? E aqui, pessoal, eu já vou entrar nessa questão das cotas e no valor de aquisição. Veja aqui embaixo que tem aqui, ó, informações salvas 19h54, que é a hora que eu estou fazendo. Se eu sair do programa e voltar, ele já vai voltar com essas informações salvas. Então, toda vez que eu digito, ele salva. Por isso que quando você voltar, você vai escrever, buscar lá em declarações preenchidas. Até o ano passado, pessoal, logo aqui depois do
do fundo de investimento imobiliário, você precisava colocar o ticker dele. Seria ticker ALZR, ALZR11. Porém, esse ano o programa ele incluiu essa informação aqui, negociados em bolsa. Se você colocar assim, ele já vai pedir o código de negociação. Então você já vai colocar o código aqui, LZR11. Então não precisa mais colocar o código de negociação aqui na discriminação. Então você só vai informar a quantidade de cotas, o nome do fundo, o CNPJ do fundo, o nome da administradora, o CNPJ da administradora e o custo total de aquisição. Pessoal, eu recomendo fortemente que vocês criem um documento do Word salvando essas informações de nome do fundo, de CNPJ do fundo, nome da administradora, CNPJ da administradora, e deixem salvo para o ano seguinte vocês já terem essas informações bem fáceis de achar. Principalmente para quem tem bastante fundo. No meu caso eu tenho 15 fundos imobiliários na carteira, então fica mais fácil eu já ter um arquivo montado com essas informações. Inclusive o CNPJ e o nome da administradora vocês vão precisar para a parte de rendimentos isentos e não tributáveis, mas quando chegar nessa parte no próximo vídeo eu vou explicar isso para vocês. Então, como vocês viram aqui, falta a gente colocar o número de cotas e o custo total de aquisição. E qual é a quantidade de cotas que você tem que declarar? Aqui começa um erro, principalmente de quem está começando a fazer a primeira vez a declaração. Não é a quantidade de cotas que você tem no dia que você está declarando. A quantidade de cotas que você tem que declarar é a quantidade que você encerrou o ano, ou seja, no último dia útil de 2022. Por isso é que essa declaração feita em 2023, ela é ano base 2022. Então tudo que você declara, pessoal, é sempre o que você tinha até o último dia útil de 2022. Isso vale para fundos imobiliários, vale para ações, vale para qualquer coisa que você tenha adquirido no ano de 2022. A partir do momento que se você, por exemplo, comprou fundo imobiliário no primeiro dia útil de janeiro desse ano, você já não tem que declarar nessa declaração, você vai declarar só no próximo ano, em 2024. E aí, aonde que a gente obtém essas informações de qual era a sua posição de cotas de fundo imobiliário no último dia útil de 2022? Você tem duas maneiras para obter essas informações. A primeira é no site da sua própria corretora e a segunda é no site, no portal do investidor na B3. Eu vou mostrar aqui na XP, que é a minha corretora, e se você não tiver conta na XP, na sua corretora deve ter algum caminho bem parecido com esse daqui. Então depois que você logar lá na sua conta da XP, você vai lá em Minha Conta, e depois em Imposto de Renda. Aí você desce a página na parte de Outros Documentos e clica na posição em custódia e depois clica em Consultar. Seleciona o mês de dezembro de 22. Vai mostrar toda a sua carteira de dezembro de 2022, todos os ativos. No meu caso, eu tinha Tesouro Direto, fundos de investimento, ações, fundos imobiliários, etc. Como eu quero saber a posição de fundos imobiliários, que é o objetivo desse vídeo, eu venho aqui nessa setinha, mas é importante você ver que nessa posição, nesse local aqui, você vê toda a posição dos seus ativos. Então depois que você clicar na setinha, vai mostrar todos os seus fundos imobiliários e a quantidade total que você tinha em cada posição. Tem essa informação de quantidade disponível aqui, que isso só aparece no site da corretora. O que é essa quantidade disponível? Isso aqui não serve para o imposto de renda, tá? Isso daqui tem a ver com a XP. Porque na XP, o cartão de crédito, como eu uso cartão de crédito, o limite do meu cartão de crédito ele é vinculado aos ativos que eu tenho de investimento. Então ele trava alguns ativos dependendo do limite que eu uso. É como se fosse uma garantia, por isso que aparece aqui quantidade disponível. Mas o que importa aqui nesse caso é a quantidade total. Essa é a quantidade total que eu vou usar na minha declaração. Porque essa era a quantidade, que é de 200 cotas, que, por exemplo, eu tinha do HGLG em 2022. Então, se eu estiver declarando HGLG, eu vou colocar lá na descrição que eu tinha 200 cotas do HGLG. Aparece esse valor aqui, pessoal, de 32.900 da posição. Esse valor não serve para nada para declaração. E aqui é um erro grande que acontece nas declarações de imposto de renda, inclusive por contadores
que fazem declaração. Mas guardem essa informação que eu vou falar sobre ela mais para frente. A outra maneira de vocês saberem a posição de fundos imobiliários que você tinha em 31/12 de 2022 é no portal do investidor no site da B3. Se vocês virem aqui nessa parte de área do investidor, tem até o site aqui na tela, você faz o login com seus dados. Aí quando você entrar no portal, vai aparecer todas as informações que você tem de ativos mobiliários no seu CPF. E aqui é interessante, pessoal, porque no portal da B3, ele não mostra só, se você, por exemplo, tiver de mais de uma corretora, ele vai mostrar os ativos de todas as corretoras que você tem. Então você vai ali naquele menu lateral, no menu no canto esquerdo, vai em relatórios, seleciona a par mensal, depois procura pelo mês de dezembro e o ano de 2022. Clica para baixar o relatório. Veja que você pode gerar o relatório em PDF ou em Excel. Normalmente eu gero em PDF. E aí você vê o relatório que ele mostra exatamente a mesma coisa lá da XP. Veja só, o HGLG com a posição de 200 quantidades, de 200 cotas, e aquele valor de 32.900, que é esse valor que vocês não devem usar. Eu vou explicar mais para frente o porquê. Foquem aqui nesse ponto, vocês só precisam da quantidade de cotas, que são as 200 cotas do HGLG. E aqui, pessoal, é importante, se você, aqui que mostra, tá vendo aqui no meio, que tem a instituição, se você tiver fundos imobiliários em outras instituições, aqui vai mostrar também. Então, por exemplo, no meu caso, como eu só tenho conta na XP, eu posso usar pelo relatório da XP. Mas se você tiver mais de uma corretora, talvez seja mais interessante você usar o relatório do site da B3. Então agora você já descobriu a quantidade de cotas que você tinha do fundo em dezembro de 2022. Vamos voltar lá para a nossa declaração. Então vamos supor aqui que em vez de ser o HGLG lá, fosse o ALZR. Então, só para a ideia aqui, pessoal, é que isso vale para qualquer fundo imobiliário. Então vamos supor lá que a gente tinha 200 cotas do ALZR, no caso, ou do HGLG. Então vocês vão informar aqui 200 cotas do fundo ALZR. E aí, pessoal, vem a questão do custo de aquisição que eu falei para vocês. Muitas pessoas acreditam, pessoal, inclusive contadores, que o valor que você tem que colocar ali no custo de aquisição, inclusive aquele valor que aparece lá em situação de 31/12 de 2022, é o valor que aparece lá na informação da posição de 31/12. Então você colocaria ali os 32.900. Só que esse é um tremendo erro, pessoal, porque aquele valor nada mais é do que o valor de mercado do último dia de dezembro. Se você multiplicar os 200 pelo 164 aqui, vai dar os 32.900. Então vamos pensar na seguinte situação. Olha o erro que é você declarar a informação por aquele valor que está ali, que é o valor do dia, e não pelo valor que você pagou. Vamos supor que você tenha feito uma compra de um fundo imobiliário e tenha gastado 10 mil reais para fazer a compra desses fundos imobiliários. Aí você chega, e aí nesse ano, por exemplo, ano passado, que foi 2022, o mercado caiu muito. E aí chegou no último dia de dezembro de 2022, as cotas caíram pela metade. Então quando você for lá ver a posição, em vez de você ter 10 mil, você tem 5 mil reais agora. E aí você pega e declara o valor como sendo de 5 mil. Aí acontece o seguinte, agora em 2023, os fundos imobiliários arrebentam, bombam de valor e os fundos voltam para 10 mil. Ou seja, eles dobraram de valor, porque o mercado subiu muito. E aí você resolve vender. Percebe que você não teve lucro na operação, porque você pagou 10 mil e vendeu por 10 mil. Só que para a Receita, você mostrou para a Receita que você pagou 5 mil. Porque ali você informa o custo de aquisição, não é o custo do mercado do dia que você fez a avaliação, do dia que você pegou a informação. Então é sempre o custo que você comprou. Então por isso, olha só, se você colocou lá 5 mil reais e vendeu por 10 mil,
Para a Receita, você teve um lucro de R$ 5.000 e vai ter que pagar imposto sobre esses R$ 5.000. Sendo que, na verdade, você não teve lucro nenhum, porque você vendeu pelo mesmo preço que você pagou. E isso vale para qualquer bem que você esteja declarando. Você sempre declara pelo preço que você comprou, seja casa, seja carro. Por exemplo, se você comprou um carro o ano passado por R$ 100.000, declara agora por R$ 100.000, e você continua com esse carro, mesmo que ele vá desvalorizando, na próxima, e você não vendeu o carro, na próxima declaração, você vai continuar declarando esse valor, esse carro por R$ 100.000, porque foi o valor que você pagou. Então, na declaração, pessoal, isso é super importante. Você declara o custo de aquisição. Bom, então agora como é que a gente descobre o custo de aquisição? Aí você vai precisar ter em mãos todas as notas de negociação que você fez durante o ano. Aí que eu recomendo que você já baixe isso antes. Eu vou mostrar para vocês aqui pela XP, mas toda corretora tem isso, tá? Você vai ali na sua corretora, no caso da minha da XP, você vai ali em notas de negociação. Aí você tem que selecionar o ano de 2022 e baixar todas as cotas de todos os meses. Se você tiver muitas operações, vai dar um pouco de trabalho, porque você vai ter que baixar de todos os meses. Ou aqui vai aparecer os meses que você fez a operação. Aqui tem um exemplo de uma nota minha, de uma compra de 8 cotas do HGLG por R$ 160,85. Então, pessoal, se eu tivesse só comprado 8 cotas por 160,85, o meu custo de aquisição bastaria eu multiplicar 8 por 160,85, era o custo que eu ia ter que colocar lá. Não importa se lá em 30/12 a cotação estava 164. O que importa é o preço que eu paguei. Mas agora eu tenho certeza que, como você é uma pessoa muito inteligente, já está acompanhando o meu canal já há algum tempo, deve estar se perguntando: mas Eric, eu fiz mais de uma compra no ano, que preço que eu tenho que usar? Eu teve uma vez que eu paguei o fundo mais barato, outra vez que eu paguei ele mais caro. Qual é o preço de compra que eu tenho que usar? Eu uso o mais barato? Uso o mais caro? Na verdade, pessoal, você tem que usar o preço médio. Você tem que calcular o preço médio de aquisição. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, porque você sabe que eu gosto muito de exemplo, e para facilitar, fica mais fácil de entender. Vamos para o slide aqui. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, anotem com papel e caneta, mas como o vídeo está no YouTube, vai ficar gravado, vocês podem consultar a hora que vocês quiserem. Então, pessoal, como a gente calcula o preço médio de aquisição? Vamos supor, vou usar o exemplo do ALZR, lá de 2022, no final do ano, da posição de 2022. Vamos supor que eu fiz uma compra em março de 100 cotas e paguei R$ 110,15 por cota para 110 cotas. Então, eu tive um gasto de R$ 11.015. Se eu só fiz essa compra, simplesmente, eu vou lá na declaração, eu vou informar que eu tinha 100 cotas do ALZR a um custo de aquisição de R$ 11.015, simplesmente. Mas vamos pensar o seguinte, eu fiz uma segunda compra de 45 cotas e cada cota eu paguei R$ 109,45, gastando um total de R$ 4.925,25. Vejam só que eu tenho dois preços diferentes. Como é que eu calculo isso? É simples, pessoal. É só eu somar o valor a quantidade de cotas e somar o valor total de aquisição. Se eu dividir um pelo outro, o total que eu gastei pelo total de cotas, eu vou ter um preço médio de R$ 109,93. Ou seja, e se eu multiplicar esse 109,93, eu vou ter 15.940. Então, quando a gente só está comprando, basta eu ir somando os valores de aquisição. Vamos supor que em setembro eu fiz uma compra de 50 cotas a R$ 111,40 e gastei R$ 5.570. É a mesma coisa, pessoal. Eu chego lá no final do ano, eu tenho 195 cotas e gastei R$ 21.510. O preço médio que eu tenho agora das minhas cotas é de R$ 110,31, porque eu dividi
os 21.510,25 por 195. Mas aí só, pessoal, quando a gente só compra cotas, a gente não vende, o preço médio por cota ele não vai importar muito. Você só vai precisar somar o valor que você gastou e em relação à quantidade de cotas que você tem. É esse o valor que você vai informar. A mesma coisa, por exemplo, se você fizer uma quarta compra. Chegou lá em novembro, você comprou mais 80 cotas por R$ 108,75, gastando 8.700. Aí você chegou lá na situação de 31/12, você vai informar as 275 cotas e o seu custo de aquisição, que foi R$ 32.210,25. Então percebam, pessoal, quando você somente compra as cotas, basta você somar os valores totais de aquisição. É muito simples. Mas eu sei que vocês também são curiosos e podem pensar o seguinte: ah, mas Eric, e se eu fiz uma venda de cotas desse período, no meio dessas operações? Como é que eu calculo meu preço médio? Essa é uma dúvida muito interessante e é muito importante. Vamos pensar o seguinte: você, antes dessa sua compra de novembro, vamos supor que depois que você comprou lá em setembro as 50 cotas, você tenha vendido 40 cotas por R$ 112,50, tendo um recebimento de R$ 4.500. Tá, mas como é que eu vou saber qual que é o meu preço médio a partir daquele momento? Vamos lembrar que em setembro, antes de vender, você tinha 195 cotas, que é a soma de todas as cotas, dá 100 com 45 com 50, mais o seu custo de aquisição de cada uma dessas cotas, os 11.000, 4.000 e os 5.570. Você então tinha 21.510 para 195 cotas. É agora que o preço médio começa a fazer, o preço médio por cota começa a fazer sentido e precisa ser calculado. Então, pessoal, se você vendeu 40 cotas por R$ 112,50 e recebeu 4.500, você não fez mais nenhuma operação, você só fez essa venda. Você chega lá no final do ano, em 31/12, com 155 cotas, porque você tinha 195 cotas, vendeu 40, chegou com 155. Só que agora o seu custo de aquisição é diferente, porque lembra que você tinha o custo de médio de compra de preço médio de R$ 110,31? Para você saber o seu custo médio de aquisição agora, basta você multiplicar as cotas que sobraram pelo R$ 110,31. Você vai ter agora um novo custo de aquisição de R$ 17.097. Por isso que você precisa do preço médio de cota somente quando você vende as cotas, para você poder calcular o seu custo novo de aquisição. Então agora vamos supor que depois dessa venda você tenha feito aquela compra de novembro de 80 cotas por R$ 108,75. Qual vai ser o seu novo custo de aquisição? Sendo que essa compra de 80 cotas você gastou 8.700. Então qual que vai ser sua situação em 31/12? Você tinha 155 cotas, comprou mais 80, agora você tem 235 cotas. Como você já tinha um custo de aquisição daquela 155 de 17.097 e comprou mais 8.700, basta você somar esse valor. Então agora, com essa venda em outubro e a compra de novembro, você chegou lá em 31 de dezembro com 235 cotas e R$ 25.727,89 de custo de aquisição. Bom, agora que você já sabe o seu custo de aquisição, basta ir lá no programa do Imposto de Renda. Vamos supor lá que você tenha achado que o seu custo de aquisição foi de R$ 30.000. Basta você informar que R$ 30.000, que é o mesmo valor que você vai colocar aqui na situação de 31/12. R$ 30.000. E aí é só dar o OK. E você já tem cadastrado aqui, o item 1, grupo 7, código 3, localização Brasil, 200 cotas. Aqui é bom, pessoal, é só vocês colocarem, que acho que é importante até colocar no texto para ficar melhorzinho aqui, 200 cotas. Aí fica aqui, 200 cotas do Fundo Aliança. Como você não tinha nada em 2021, você fez a primeira compra, agora a sua situação
na declaração os 30 mil reais. E aí agora você faz cada uma dessas para cada fundo que você tem. Você vai criar um novo para cada fundo imobiliário que você tem. Percebam como é trabalhoso fazer a declaração de imposto de renda. Então, pessoal, percebam que esse vídeo ele ficou bem longo, por isso que eu quis deixar a parte de rendimentos para o próximo vídeo e de renda variável, porque é muita informação. Então, para a gente dar aquele overview do vídeo, dois pontos que são fundamentais na declaração de fundo imobiliário. Primeiro, a quantidade de cotas é a quantidade de cotas que você tinha no último dia útil de dezembro de 2022. Mostrei para vocês como é que vocês pegam essa informação. E o custo de aquisição, que é a situação do dia 31/12, é o custo médio de aquisição, não é o custo que é mostrado no relatório da corretora ou no relatório da B3. Aquele é o valor de mercado do último dia útil de dezembro. Esse é o maior erro. Eu posso afirmar que esse é o grande erro nas declarações de imposto de renda, é informar o valor errado. Então, é valor de aquisição. Então, pessoal, eu encerro esse vídeo aqui. Percebam que foi um conteúdo, acho que é um dos vídeos mais difíceis que eu fiz para gravação, a quantidade de material que eu fiz para vocês. A única coisa que eu peço é compartilhem esse vídeo, curtam se vocês gostaram do vídeo, para o YouTube poder transmitir esse vídeo para mais pessoas, e se inscrevam no canal, porque quanto mais inscritos tiver, mais eu vou conseguir produzir mais conteúdo e atingir mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, e não se esqueçam que na próxima quinta tem a continuação desse vídeo. Aquele abraço.